Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o Evangelho que o Senhor Jesus pregou é o Evangelho genuíno, puro e simples. É para esse Evangelho que você tem que voltar. Porque nas denominações onde você frequenta, onde você vai, infelizmente, o evangelho que é pregado lá está sendo pregado de forma misturada, deturpada e pervertida. E o evangelho pregado assim não serve para você. Você não pode ser ouvinte desse evangelho. Porque ao ouvir esse evangelho e praticar o que ele está te ensinando, você está praticando coisas erradas. Você está sendo levado para o erro. E isso não pode mais acontecer. Você não pode mais tolerar que isso aconteça em sua vida. Em tempo algum. Por isso você não pode consentir com isso. Você tem que fugir. Você não pode ser cúmplice dessas coisas erradas que esse evangelho misturado, deturpado e pervertido está trazendo para a sua vida. Não, meus irmãos. Você não pode, nenhum de vocês pode fazer mais isso. Então, o que eu estou falando aqui é para te conscientizar, é para te alertar, para fazer você acordar, para que você possa fugir do evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não serve mais para a sua vida. É nocivo, prejudica a sua vida, estraga, apodrece, faz você morrer. É isso que está acontecendo. O resultado disso está acontecendo, é muito claro e evidente por aí nas denominações. Infelizmente, muitas pessoas já foram infectadas por isso. E uma delas pode ser você, pode ser um dos seus irmãos. Então, nem você, nem os seus irmãos, nem eu, podemos aceitar mais esse tipo de coisa. Então, que essa mensagem aqui vinda da parte do Senhor Jesus para a sua vida, sirva para a sua vida hoje, para que você possa voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Esse sim é o Evangelho pelo qual você tem que se deixar enredar, pelo qual você tem que se deixar envolver para sempre. Porque esse é o evangelho que produzirá bons resultados na sua vida, resultados saudáveis, resultados permanentes. É isso que o Senhor Jesus quer que aconteça em sua vida. E agora chegou a hora de você querer também. Então eu espero que essa mensagem que eu estou falando aqui, inicial sobre o evangelho, possa ser útil para a sua vida, para a edificação da sua vida em Cristo Jesus, na pedra angular, para sempre. É isso que eu espero da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Mas, meus irmãos, hoje ainda, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a vida de cada um de vocês. E essa mensagem vai falar sobre texto fora do contexto. Sim, meus irmãos. Texto fora do contexto. Essa mensagem vai esclarecer muitas coisas sobre essa questão. E essa mensagem vindo da parte do Senhor Jesus tem esse objetivo de esclarecer, de conscientizar sobre a verdade desse assunto. Porque, infelizmente, hoje por aí nas denominações, muitos pastores, bispos e até apóstolos estão ensinando muitas coisas com textos isolados. E um deles, baseado em textos isolados, chega ao ponto de dizer ou dá ou desce. Meus irmãos, um desses bispos chega ao ponto de dizer ou dá ou desce. Ele diz ou dá ou desce porque ele se baseia em um texto isolado das Escrituras, um texto fora do contexto. E ele ensina isso dessa forma para os seus ouvintes, para aqueles membros de sua denominação. E eles aprendem assim. Aprendem coisa errada. Porque o bispo ensina coisa errada. Ensina um texto fora do contexto. E ele não é o único a fazer isso. Existem muitos outros. Então, essa mensagem aqui vai esclarecer sobre essa questão. Para que você nunca mais possa se basear em um texto isolado, fora do contexto. Então eu vou ler essa mensagem aqui para vocês. E eu espero que você compreenda o que essa mensagem quer te dizer da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Então ela começa assim: Meu irmão,
Tenho certeza que, assim como eu, você já tem ouvido algum pastor, bispo ou apóstolo falar para te ensinar que texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Mas do que adianta eles falarem isso se eles são os que mais usam textos fora do contexto para te condicionar, para te induzir ao erro, para te fazer errar por você não conhecer o contexto do que está escrito. Porque para esses pastores, bispos e apóstolos que fizeram seminários, é fácil pegar um texto isolado das Escrituras e construir em cima dele uma verdade absoluta, fazendo você acreditar que o que eles ensinaram através desse texto isolado é o certo para você praticar. Meu irmão, vou te dar alguns exemplos de textos isolados que eles usam com o objetivo de recolher dízimos de dinheiro de você. E o primeiro é o texto de Malaquias 3:10. É o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mas você, meu irmão, já leu o contexto desse texto? Aliás, você já leu todo o livro de Malaquias, que só tem 4 capítulos, e que você pode ler com calma em menos de 1 hora? E que se você ler, você encontrará a verdade simples, porque logo no primeiro versículo você verá por si mesmo que tudo o que está escrito nele é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. É assim que está escrito. Meu irmão, o segundo texto é o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, que eles usam com o mesmo pretexto de recolher dízimos de dinheiro de você, meu irmão. Mas, se você, por si mesmo, ler os capítulos 8 e 9 dessa mesma epístola, você verá que o assunto não tem nada a ver com dízimos. Até porque a palavra dízimo nem é citada nestes 2 capítulos, que falam apenas da assistência aos santos, que eram os pobres da Judéia. Meu irmão, e o terceiro exemplo é o texto isolado de Mateus. É o texto isolado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23, o qual eles usam para dizer que o Senhor Jesus aprova a prática do dízimo nas denominações, só para continuarem recolhendo dízimos de dinheiro de você, meu irmão. Mas, se você, por si mesmo, ler todo o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, você entenderá que o Senhor Jesus está repreendendo publicamente toda a hipocrisia dos escribas e fariseus. E o Senhor Jesus está dizendo sim que os escribas e fariseus deveriam sim dar o dízimo, segundo a lei mosaica, que eles, como judeus, estavam se omitindo de fazer. E o Senhor Jesus estava os repreendendo por causa disso. Por isso, esse texto fora do contexto não pode ser usado como pretexto para heresia na igreja. Meu irmão, infelizmente, hoje, a igreja se tornou cheia de heresias que deturparam o contexto e o sentido de textos isolados das Escrituras que Deus inspirou para o nosso ensino. Meu irmão, pela prática errada desses textos isolados, fora de seus contextos, muitos estão longe da verdade, laborando em grande erro. Meu irmão, muitos irmãos e até pastores, bispos e apóstolos já disseram: o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, se baseando no texto isolado do Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 10. Mas, se você, meu irmão, ler todo o contexto que envolve este versículo isolado, você verá por si mesmo que o Senhor Jesus não está falando
e nem se referindo ao diabo, que, aliás, em todo o contexto, nem é citado. Então, leia os capítulos 9 e 10 do Evangelho segundo João, que você entenderá de forma simples quem de fato é o ladrão que veio antes do Senhor Jesus e que entrou por outra parte. Meu irmão, muitas heresias que surgiram no mundo e que criaram religiões e seitas surgiram de textos isolados das Escrituras, que alguém pegou e fez dele a sua verdade absoluta, sem observar o contexto. Meu irmão, para você sentir como isso pode ser um erro perigoso e gravíssimo, leia este versículo isolado das Escrituras, que diz: Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Agora, meu irmão, imagine se alguém pegar esse texto isolado, fora do contexto, e fazer dele sua verdade absoluta, e criar uma seita, onde as pessoas irão pegar teus filhos para esmagá-los contra uma pedra. Então, agora, leia o contexto deste versículo isolado, lendo o Salmo 137. Meu irmão, para você não errar, para você não praticar algo errado pensando que é certo por causa de um texto isolado que está fora de um contexto que você não conhece, é necessário que você conheça profundamente as Escrituras, que você leia as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que te dizem, pregam e ensinam com textos isolados querem dizer exatamente isso. Porque a quantidade de pessoas que estão usando as Escrituras para falar coisas pervertidas, para arrastar muitos irmãos atrás deles, está demais nas denominações. Meu irmão, hoje você tem que saber, entender e se conscientizar que só as Escrituras são as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, leia sempre as Escrituras, para que ninguém mais possa te enganar com textos fora do contexto. Sim, meus irmãos, cada um de vocês hoje não pode ser mais incauto, não pode ser mais ingênuo, ao ponto de ser enganado por alguém que está te ensinando coisas com textos isolados, com textos fora do contexto, para te enganar, para te iludir, para te arrastar para o erro. O mesmo erro onde que eles estão. O mesmo erro onde eles estão. Porque eles estão fazendo isso deliberadamente, de propósito. Meus irmãos. Eles estão usando textos isolados das Escrituras de propósito, só para continuarem recolhendo dízimos de dinheiro de vocês. Só para continuar te fazendo errar, te fazendo tropeçar. E é isso que você quer para a sua vida? Com certeza não. Então você não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Você não pode mais tolerar que ninguém fique te ensinando coisas com textos isolados das Escrituras. Com textos fora do contexto. Texto fora do contexto é um pretexto para a heresia. E as denominações estão cheias disso. É só você ver. Dá para você ver. Dá para você notar. Porque está muito claro e evidente. Está tão claro e evidente que o próprio Senhor Jesus te enviou essa mensagem para o seu esclarecimento, para te conscientizar, para tirar a sua dúvida, para te firmar na verdade, para que você tenha a verdade com o texto completo, com o contexto completo do texto. E você tem que ler as Escrituras todos os dias, se inteirar delas. Ler elas completamente. Ler os Evangelhos, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, Atos dos Apóstolos, todas as epístolas dos apóstolos, o Apocalipse de João, enfim, todas as Escrituras que Deus inspirou para o seu ensino. Você tem que ler, se aprofundar, se inteirar do que está escrito, para que ninguém mais possa te enganar com textos isolados das Escrituras, com textos fora do contexto. Porque é isso que está acontecendo.
eles tiram vantagem de você por causa disso. Meus irmãos, todos aqueles que usam textos isolados fora do contexto das Escrituras estão tirando vantagem de você. Porque para eles, vocês são incautos, são ingênuos. Eles tiram vantagem de vocês por causa disso. Então não seja mais incauto nem ingênuo, mas seja prudente, seja esperto, seja sóbrio, seja sábio. É isso que você tem que ser. É isso que o Senhor Jesus quer que você seja. Então essa mensagem, vinda da parte do Senhor Jesus, é para edificar a sua vida. Que isso possa acontecer com a sua vida, com a vida dos seus irmãos, com a minha vida, com a vida da igreja de modo geral. Espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.